Hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai ver uma partida que eu joguei. Vai ser um vídeo um pouquinho mais curto e um pouquinho mais entretenimento do que educação, que é diferente do que eu costumo fazer. Meus vídeos costumam ser bem mais focados em educar e ensinar do que em entreter. Mas eu achei que essa foi uma partida bem interessante e divertida de compartilhar. Então eu pensei, por que não, né? Talvez vocês gostem de assistir. Então vamos lá, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. E nesse vídeo a gente vai ver uma partida na qual eu joguei dois lances brilhantes que o chess.com dá como lances brilhantes na sua análise. E meio que na cultura de xadrez existe esse conceito engraçado de que você só pode dizer que você teve uma partida realmente decente quando você conseguiu seu primeiro lance brilhante na análise do chess.com, o que definitivamente não necessariamente é o caso, mas mesmo assim eu nunca tinha tido uma partida no chess.com que a análise dele dava como brilhante, e aí acabou que eu joguei essa, que foi a primeira na qual eu joguei um lance brilhante, e foi na mesma partida, foram dois. Então eu achei bem interessante isso, a gente vai ver a partida, foi bem legal, eu tô de pretas aqui, e o nosso oponente começou com o E4. Eu respondi E5 nessa partida, ele jogou cavalo para F3, eu joguei cavalo C6, e aqui ele já me surpreendeu logo no início com D3. Não é o lance mais comum, né? O que eu tava esperando aqui é um dos três grandes canônicos, bispo para B5, que é a espanhola, a abertura Ruy Lopes, bispo para C4, que é a italiana, ou D4, que é a escocesa, ou até mesmo cavalo para C3, que seria a abertura dos três cavalos. D3 é bem incomum aqui, e você já vai entender por quê. O problema com jogar esse lance tão cedo, por mais que ele solidifique o quadrado de D4, de E4, o peão aqui, é que ele bloqueia esse bispo. Agora o bispo não tem mais tantas opções de desenvolvimento. É mais comum tirar o bispo primeiro e depois jogar D3. Mas esse é o tipo de coisa que você aprende quando você já está no nível mais intermediário. Entre iniciantes é bem comum você ver esse tipo de coisa. E aqui as pretas não precisam mudar muito a maneira com que elas jogam. O ponto vai ser que você vai jogar da mesma forma e o branco não vai ter tanta atividade quanto ele poderia ter tido se ele tivesse jogado de modo mais preciso, como eu falei, tirando o bispo primeiro. Mas, então, a gente joga cavalo para F6, foi um lance, desenvolvendo mais uma peça menor, cavalos antes de bispos, nada mais baseado em princípios do que isso. Ele jogou bispo G5 agora, atacando o cavalo. Eu joguei H6, já desafiando esse bispo, porque dependendo do que ele faça, eu vou querer sim jogar G5. Esse é um lance meio duvidoso em algumas posições, mas em geral ele é duvidoso porque enfraquece o rei. E eu ainda não decidi se eu quero fazer o roque curto. Eu posso tentar tirar vantagem desse lance que ele fez e jogar G5 e depois colocar o meu rei na ala da dama. Não seria uma maneira estranha de jogar aqui. Então ele já decidiu trocar logo. Ele jogou bispo por F6 e dama por F6. Aqui já é uma sequência de imprecisões, né? Nada do que ele fez até agora é muito grave, mas esse é o quinto movimento e o branco já está um pouquinho melhor, de acordo com a avaliação do computador, o que quer dizer que você não está jogando de brancas direito. A primeira imprecisão foi essa, bloquear o bispo. E a segunda foi essa, jogar bispo G5 e depois trocar pelo cavalo. Não tem motivo aparente para perder o par de bispos logo no início da partida assim, meio que por nada, e também dá tanto tempo para as pretas. Eu ganhei esses dois lances de graça. Eu ganhei H6 de graça e ganhei dama por F6, já trazendo a minha dama para o jogo. E vocês vão ver como eu tiro vantagem disso. Ele seguiu com bispo para E2 agora, preparando para fazer o roque, e eu joguei bispo para C5, também tirando meu bispo claro e mirando a ala do rei dele. Agora ele fez o roque, eu joguei D6, abrindo o meu bispo claro e dando suporte para esse. Ele jogou cavalo B, D2, decisão interessante, não vejo por que não colocar em C3, mas ok. E aqui vem o primeiro momento que eu quero que você tente pausar o vídeo e pensar sobre o que você jogaria. Vão ter alguns momentos onde eu vou te pedir para fazer isso ao longo desse vídeo. Esse aqui vai ser o primeiro porque tem umas opções interessantes, mas a melhor de todas, eu até já dei a dica quando eu falei que a gente ia jogar de modo a punir essa imprecisão dele de trazer o bispo aqui e trocar pelo cavalo. Então eu espero que você tenha tido a chance de pausar e pensar sobre o que você jogaria aqui. Como eu falei, existem múltiplos lances que fazem bastante sentido, mas o melhor de todos é esse G5, que foi o que eu joguei. E qual é a ideia desse lance? A gente está tentando jogar de modo coerente com o que ele deu pra gente na posição. E o que é isso que ele deu pra gente? Ele deu pra gente espaço e uma iniciativa na ala da dama, com esses lances H6 e a dama já estando presente em F6. O que significa que, como no centro ele não tá meio que fazendo nada, e a gente ainda não decidiu se a gente quer colocar o nosso rei aqui, a gente pode tentar iniciar um ataque rápido na ala do rei, jogar G5, G4, torre G8 e tentar dar mate no rei dele, e ele não vai ter muito contra-jogo. O problema com esse tipo de
estratégia, digamos assim, brutamontes, na maioria das posições, é que o oponente tem contra-jogo. Enquanto você tá aqui tentando dar mate à força bruta, ele cria problemas no outro lado do tabuleiro, ele cria problemas no centro e acaba conseguindo contrapor o seu ataque e vencer, refutar o que você está tentando fazer. Mas se o oponente não tiver contra-jogo, se ele não tiver espaço, se ele não tiver iniciativa do outro lado do tabuleiro, o ataque meio que fica gratuito. E é exatamente isso que essa ideia com o G5 é. É um ataque gratuito, ele deu esse ataque pra gente e por isso a gente vai jogar ele. Então eu joguei G5 nessa posição e a ideia é muito simples. Eu vou manter o meu rei no centro por quanto tempo for seguro. Quando ele tentar começar a criar algum problema no centro com D4 e coisa e tal, eu vou depois colocar o rei na ala da dama e aí seguir com o meu ataque aqui contra o rei dele. Ele jogou agora cavalo para B3, atacando o meu bispo de C5. Eu voltei o bispo para B6, porque essa peça aqui vai ser muito boa no ataque. Eu já tô vendo situações onde o fato do peão de F2 estar cravado me ajuda muito a jogar lances tipo G4, atacando o cavalo, e depois G3. É como se o bispo de B6 removesse um defensor. Ao cravar o peão de F2, o quadrado de G3 não fica tão bem defendido mais, essa peça aqui nunca vai poder capturar, e aí já me cria oportunidades táticas. Por isso eu não quero que ele seja capaz de tomar o bispo em C5, até porque também enfraquece a minha cadeia de peões. Então eu voltei o bispo para B6, ele jogou C3 e agora é aquilo que eu falei mais cedo, ele está tentando criar problemas no centro, mas a gente vai seguir com o nosso ataque. Eu joguei G4 atacando o cavalo, ele voltou o cavalo para E1, eu joguei torre de G8 agora, querendo jogar G3, e aí vem a nossa ideia, né? Se ele permitir, eu jogo G3 e até se ele conseguir tomar, por exemplo, com H toma G3, eu posso jogar torre toma G3, porque o peão de F2 está cravado ao rei pelo bispo que a gente decidiu preservar. Então aí que vem a ideia. Por isso eu acho ele jogou G3 nessa posição. Ele mesmo joga o lance para tentar atrasar um pouco o nosso ataque. Mas a gente vai tentar continuar abrindo linhas, abrir colunas na ala do rei para acessar esse rei dele. A gente joga H5 nessa posição. E eu quero jogar H4 e desafiar esse peão que ele colocou em G3. E aqui, pro mérito do nosso oponente, ele achou um recurso defensivo bem interessante. Ele jogou o cavalo para G2. Ele meio que fez essa toca aqui, colocou o cavalo dentro. E agora o cavalo ajuda bastante a defender contra avanços em H5, em H4 e em F4, o que, em certa medida, atrasa o nosso ataque. Mas isso não é motivo para ficar em pânico. Como eu falei, o nosso ataque foi gratuito, a gente não sacrificou nada até agora para se preocupar em se o branco conseguir atrasar o nosso ataque, a gente acabar chegando no final pior ou qualquer coisa desse tipo. Basta aqui ter paciência e continuar desenvolvendo as peças e esperar mais oportunidades acontecerem. A gente ainda tem esse bispo a desenvolver, então foi isso que eu fiz, eu joguei ele para E6. Agora ele jogou o cavalo para H4, e aqui isso eu já acho que é um erro. Na minha opinião, faria muito mais sentido ele manter o cavalo em G2 defendendo esses quadrados, e aí tentar focar em criar o ataque dele no centro e na ala da dama, para conseguir contra-jogo. Focar em lances tipo D4 ou até A4 e A5. Se ele continuar perdendo tempo jogando na ala do rei, que é onde eu tô tentando formular o meu ataque, eu vou conseguir usar esse tempo para ter um ataque mais rápido. Toda vez que ele perde tempo e eu faço um lance que, digamos assim, faz sentido dentro do meu plano de atacar ele na ala do rei, faz com que o meu ataque no futuro venha mais cedo e ele não consiga contra-jogo rápido bastante. Ele vai ser forçado a ficar defendendo. Por isso, cavalo para H4 é um lance supérfluo. Outro problema com esse lance é que ele cria uma âncora. Uma âncora é um ponto na posição, digamos assim, que o seu oponente pode usar para tentar acessar alguma diagonal, algum quadrado. O cavalo estar em G6 aqui me dá a ideia de jogar esse cavalo para E7 e depois para G6. E aí, se eu conseguir trocar aqui em H4, eu vou usar essa âncora para acessar a posição. Acho que deu para entender a ideia. É por isso que depois que eu jogar cavalo para G6, quando eu terminar essa manobra, ele vai ter que tomar uma decisão sobre esse cavalo aqui, porque eu vou estar ameaçando tomar. E se ele tomar, depois de cavalo para G6, me ajuda, porque eu posso tomar de dama, posso tomar de torre ou qualquer coisa assim, mas o ponto é que eu tiro esse cavalo da jogada, e esse cavalo é, pelo menos por hora, o único defensor da ala do rei que ele tem. Então, depois de ver esse plano, eu joguei por ele. Para mim fazia bastante sentido, eu joguei cavalo para E7, para tentar jogar cavalo G6 e usar essa âncora que ele criou, e ele jogou D4, também para o mérito do nosso oponente, ele está tentando criar problemas no centro e criar contra-jogo. Agora que o ataque dele no centro está começando a se desenrolar, eu decidi tomar uma decisão sobre o meu rei, porque talvez manter o rei aqui por mais tempo possa ser bem perigoso. Se ele tomar em E5, por exemplo, e eu for forçado a tomar com o peão de D de volta, a coluna D fica aberta para a dama e eu nunca vou poder fazer o roque longo enquanto a dama controlar D8. Por isso, eu joguei roque longo nessa posição. Eu desencorajo até E por D5, porque quando eu jogar E por D5 é um tempo na dama dele. E aí ele jogou E5 nessa posição, atacando o bispo, e eu voltei o bispo para E7, o único lugar
que dá para mover o bispo. Agora a situação no centro tá resolvida. O centro tá fechado, o que significa que esse jogo aqui é muito claro. Só tem jogo na ala do rei ou na ala da dama. Quem tá jogando na ala do rei sou eu, tentando atacar o rei dele. Ele deve, então, tentar jogar na ala da dama para contra-atacar o meu rei. E foi isso que o meu oponente também percebeu, ele jogou A4. Aqui, tentar continuar a força bruta nos nossos planos de cavalo para G6 pode ser arriscado. Se ele conseguir jogar esse A5, o bispo vai ter que mover de novo, né, porque eu não vou querer perder a peça. E aí ele consegue trocar e até bagunçar a nossa estrutura de peões no centro. Por isso eu decidi responder esse A4 dele com A6. Eu quero permitir A5, mas eu vou poder voltar o bispo para A7 e manter o bispo nessa diagonal no final das contas. Então ele jogou A5, eu voltei o bispo para A7 e agora C4. Ele continua tentando criar esses problemas na ala da dama pra gente. Mas agora que a questão ali tá melhor resolvida, a gente segue com os nossos planos. A gente não pode também perder tempo demais. A gente segue com o cavalo para G6, tentando trocar as peças. E aqui ele jogou o cavalo para F5, o que faz muito menos sentido. Eu acho que faria mais sentido voltar o cavalo para G2, o que assim permite umas linhas bem interessantes, porque o preto pode tentar esse sacrifício de peão com H4, mas eu acho que era um recurso defensivo melhor. Cavalo para F5 nessa posição tá me pedindo para trocar, né? E ele até perde um peão aqui. Eu tomo F5, depois de ir para F5, dama F5. A iluminação que eu uso no vídeo apagou do nada, que ela estava ligada na porta USB do PS4, que é a que estava mais perto, e o PS4 entrou no modo de repouso, aí apagou, mas já consegui ligar de novo. Onde é que eu estava mesmo? Ah tá, esse cavalo para F4 dele sendo um lance meio mal, né, porque além de perder um peão, ele meio que acelera o nosso ataque, trazendo a dama para F5. Agora ele jogou cavalo para D2, o que é outro lance que eu não vejo sentido. Ele tá perdendo tempo aqui, ele devia focar em atacar a gente na ala da dama. Eu imagino que esse lance venha com a ideia de liberar o peão de B para jogar B4 e B5, mas comparado à nossa velocidade aqui na ala do rei vai ser bem lento. E esse é o segundo momento que eu quero que você pause o vídeo. Esse aqui foi o primeiro lance brilhante da partida, então pode pausar e pensar bastante para ver se você encontra. Então tá, pretas jogam lance brilhante, sem pressão. Eu joguei o lance cavalo para F4 nessa posição aqui, que é um sacrifício de peça, que na verdade quando você começa a analisar faz bastante sentido e é muito forte. O branco nem deve aceitar essa peça. O nosso oponente aqui aceitou, mas mesmo que ele não aceite a peça, mesmo que ele jogue um lance mais preciso tipo rei para H1, H4 vai vir aqui e essa posição é extremamente arriscada de jogar. Na partida, depois de cavalo F4, ele decidiu aceitar a aposta e tomou em F4. Mas aqui, se você encontrar o follow-up certo, que a propósito não é tomar de volta, é jogar G3, a posição fica bem difícil. A gente começa também a tirar vantagem de a gente ter tomado cuidado de preservar esse bispo. O peão em F continua cravado, como eu falei lá no início, acaba sendo muito útil. Ele não pode tomar aqui, se ele tomar, ele vai ter que ser com o peão de H, e aí vai vir torre por e rei para H1, dama H3, e a posição tá perdida. O que significa que depois de G3 tomar, em G3 está fora de questão. O lance que ele jogou aqui foi bispo toma H5, mas nessa posição tem um arremate bem simples até, que na partida eu deixei passar. Eu joguei uma outra coisa que também era boa, mas não tão boa quanto esse arremate imediato. Se você também quiser pausar o vídeo e tentar encontrar o lance que eu não achei, pode pausar aí agora. E esse lance é dama para H3 nessa posição. A gente ameaça dama H2 mate. Se ele tomar em G3 é a mesma coisa, torre por G3 é checkmate. E se ele não tomar, o que ele vai fazer, né? Não dá para defender H2, a única tentativa aqui seria bispo G4, porque é um cheque. A gente vai tomar, mais uma vez, dama H2 é uma ameaça de mate, o único lance que atrasa é tomar essa torre. E agora a gente está completamente ganho na posição. Então, depois de bispo para H5, dama H3 já era um arremate imediato aqui, mas eu não encontrei esse lance. Eu joguei outro lance, bispo para F2, na minha ideia assim de sempre ver uma linha extremamente longa e desnecessariamente complicada. Dama H3 era bem mais simples, mas no final deu certo, que é o que importa. Ele tomou em F2 aqui, eu tomei em F2 de volta e você já vai ver o ponto dessa ideia toda. Primeiro que G toma F2 é um cheque duplo, então ele tem que tomar de rei. Essa era a linha que eu tinha calculado. E o ponto todo é que depois de dama toma F4 cheque, a gente está numa posição na qual eu sacrifiquei duas peças por uma torre e um peão. Eu ganhei aqui essa torre e esse peão dele, e eu sacrifiquei o cavalo, lembra lá que eu joguei cavalo F4, e sacrifiquei o bispo tomando F2. O que significa que isso aqui, pelo menos em termos de material, igual, o risco não é muito grande. Mas aí que vem o trunfo, né? Eu vi que depois de ele bloquear o cheque,
a gente tem E4 atacando a peça que vai estar bloqueando o cheque e a gente vai ganhar uma peça. No final das contas, a gente ganha uma peça, a gente ainda tem um ataque e a gente ganha a partida. Então ele tem duas maneiras de bloquear aqui, né? Vamos ver algumas coisas que poderiam ter acontecido. Se ele for mover o rei, só tem dois lances legais, que é rei para E2 ou rei para E1. Se ele jogar rei para E1 nessa posição, é bem óbvio. Torre para G1 aqui vai ser o bastante, né? A gente vai ganhar a dama no raio-x quando ele jogar rei para E2. E se ele bloquear com o cavalo, pior ainda, a gente toma o cavalo. A dama tá defendendo, depois toma a dama dele. Então, isso é bem óbvio. Se ele jogar rei para E2, que é outro lance interessante, vem torre para G2 cheque. Rei D3 é único aqui, se ele voltar é a mesma linha que a gente acabou de ver. Então, depois de rei D3, torre para H8 atacando o bispo e ameaçando entrar em H3, que é a nossa ideia da outro cheque aqui, que vai ser mortal. Então, bispo para G4 seria o lance, né, que é um cheque e ataca aqui, só que não tem suporte. A gente pode jogar F5, que já seria suficiente aqui, ou até mesmo tomar, né, também é bom, tem múltiplos lances que ganham aqui. E se ele jogar algum outro lance, por exemplo, depois de torre para H8, sei lá, cavalo para B3 para tentar mover o rei para algum lugar, aí vem dama para F5 e a gente ganha essa peça, no mínimo. Então mover o rei não vai funcionar nessas linhas. Ele tem que bloquear com alguma coisa. Depois de dama para F4, se ele bloquear de bispo, aí dama por H2 é bom, torre H8 para tomar em H2 de torre também é bom, ele tá completamente perdido aqui. Cavalo F1 seria o melhor lance tentando defender, só que aí agora vem E4, né, porque E4 não dava agora porque o cavalo está defendendo, mas se a gente sobrecarrega a peça, né, depois de cavalo F1 tá defendendo H2, aí vem E4 e a gente ganha. Então, o único outro lance a se tentar seria bloquear com o cavalo. Se ele bloquear de dama, aí o cavalo tá no ar, né, a dama estava defendendo. Então, bloquear com o cavalo é meio que único aqui, e agora vem E4, que era toda a minha ideia, a gente ganha a peça porque ela tá cravada. Mas aqui ele achou um lance que eu não tinha visto no meu cálculo, que é esse dama para D2, o que parece solucionar o problema. Se eu tomar o cavalo com a dama, eu perco a dama, né, porque o bispo tá defendendo. Se eu tomar com o peão, eu perco a minha dama, porque a dama dele ataca a minha. E se eu tomar a dama dele, ele recaptura já com o cavalo, salvando a peça, e a gente tá igual nessa posição, né? Talvez até um pouco pior. Mas tem solução sim, esse lance de dama para D2 não funciona. E aqui vem o segundo lance brilhante da partida. Mais uma vez eu vou te dar a chance de pausar para encontrar ele você mesmo. E o lance aqui nessa posição, esse realmente foi o meu lance preferido. Eu fiquei muito feliz quando eu achei ele e eu vi que funcionava, que é torre para G2 cheque. Aqui ele não tem o que fazer, né? Parece muito maluco esse lance, mas se ele só tem duas opções, que é tomar a torre ou mover o rei. As duas perdem. Se ele mover o rei, que foi o que ele fez na partida, eu tomo a dama dele. E se ele capturar a peça, aí vem a diferença, né? Nessas linhas aqui, tomar o cavalo não funcionava porque... tomar o cavalo com o peão não funcionava porque ele toma a nossa dama. A nossa dama tá no ar. Mas, se tomar o cavalo for cheque, aí a dama dele que fica no ar. E aí que vem o lance interessante, torre para G2. Quando ele tomar em G2 com o rei, cavalo por E por F3 é um cheque no rei. E a dama dele tá no ar, então depois que ele mover o rei a gente toma a dama e tá completamente ganho. Vendo isso, ele não tomou a torre, ele jogou torre para F1, mas quando eu tomei a dama dele, ele resignou a partida e foi assim que acabou. Então, meio que foi isso, foram esses dois os lances brilhantes. Eu espero que você tenha encontrado nesses momentos de pausar o vídeo. Espero que tenha sido interessante a partida. Eu tentei fazer uma coisa mais entretenimento do que educação, como eu falei, mas sempre, como sou eu falando, vai acabar ficando meio aula de partida instrutiva. Mas, de qualquer forma, espero que tenha sido um vídeo interessante. Se você gostou aí, se inscreve no canal e curte o vídeo. A gente se vê mais pra frente na série da abertura italiana e na nossa série de partidas instrutivas. Então até lá, até o próximo vídeo.